possa verdadeiramente aplicar ela na sua vida. Tenho por mim que Deus tem uma palavra especial para os nossos corações nessa noite. Abra suas Bíblias comigo em Gálatas, livro dos Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número 22 e 23. Gálatas 5, versículo número 22 e 23. Como eu disse, hoje nós iniciamos uma série de mensagens intitulada O Fruto do Espírito. E é uma série que tem todo o potencial para marcar a história desta igreja, desta cidade, desta casa, deste ministério. Porque nós vamos aprendendo já deste versículo, Paulo ele não descreve como os frutos do Espírito Santo. Ele descreve sendo apenas um fruto. E que o fruto nós podemos imaginar como se fosse uma laranja, uma tangerina. E as características descrevidas deste fruto é como se fossem os gomos. São 9 gomos de apenas um fruto. E nós podemos ver que verdadeiramente isso vai se aplicar para as nossas vidas. Gálatas 5 diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Contra essas coisas não há lei. Meus queridos, então nós podemos já ver que não existem, como muitas vezes nós ouvimos, ou até mesmo falamos erradamente, não são 9 frutos do Espírito. É apenas um fruto, e quando nós vamos descascando ele, nós vamos encontrando essas características. Agora entenda, todas essas características estão dentro de apenas um fruto. Não são 9 frutos para você escolher o que você mais gosta e o que você mais quer seguir e aplicar para a sua vida. É um pacote completo, é uma vida inteira de Cristo sendo formado em nossas vidas. Veja, quando nós analisamos os versículos anteriores, nós vemos que as obras da carne são no plural. São as obras da carne. E é nos relatado inúmeras obras da carne. Idolatria, imoralidade, ciúmes, divisões, invejas. Então, um contraste completamente diferente, um cardápio inteiro de destruição. E cada um cai pela porta que a sua carne prefere. Por isso que são as obras da carne, porque são inúmeras e cada um escolhe o caminho que quer seguir. Mas a Bíblia nos relata que quando o Espírito habita dentro de nós, somente uma coisa pode ser formada dentro dela. E que coisa é essa, pastor? Cristo, o caráter de Cristo é formado dentro de todos aqueles que declaram que têm o Espírito e que são cheios do Espírito Santo. Por isso que nós várias vezes ouvimos inúmeras pregações falando da forma que o caminho da morte, o caminho da perdição é um caminho largo. Porque existem mais de 1000 maneiras de nós nos perdermos. Agora veja, o caminho da vida, como nós conhecemos, o caminho da palavra é um caminho estreito. É um caminho apertado, porque existe somente uma maneira de viver. Se parecendo com Cristo é tendo o fruto do Espírito dentro de nós. Meus queridos, nós precisamos entender uma coisa. As obras da carne, como eu relatei aqui, é algo que nós podemos fabricar com as nossas próprias mãos. O ciúme é fabricado, a idolatria é fabricada, a imoralidade é fabricado, a inveja é fabricado. Agora, o fruto do Espírito, ele não pode ser fabricado dentro de você. O fruto do Espírito, ele tem que crescer. Ninguém pega uma fruta já depois da semente ter gerado fruto, depois da árvore estar pronta, ninguém pega um fruto de laranja e coloca em uma macieira. É impossível, porque não é possível ser fabricado. O fruto do Espírito, ele tem que crescer dentro de nós. Ninguém pega uma tangerina e parafusa no pé da tangerina. O fruto tem que crescer, tem que ser germinado, tem que ser plantado, esperado o tempo e depois ele vai crescendo. As obras da carne nós podemos produzir num dia, talvez numa hora de impulso, num momentâneo de raiva, de ira, de angústia, em um momento de explosão. Agora o fruto é completamente diferente. Ele nasce de uma vida escondida que corre por dentro da árvore.
amadurece na estação certa, cresce em silêncio. E quando o fruto é visível, é aparente, quando o fruto verdadeiramente aparece, alimenta gerações em gerações, em gerações, em gerações. Nós precisamos entender uma coisa. Nesta noite o Espírito Santo vai colocar dentro de nós uma pergunta que nós não podemos fugir. O que está crescendo na sua vida? O que está crescendo dentro de você? Porque entenda, o que cresce dentro de você, o que cresce em você, revela quem vive dentro de você. O fruto, na linguagem da palavra de Deus, na Bíblia, é o resultado. Nós vemos que a semente é o investimento, mas quando o fruto ele cresce, ele germina, é uma evidência totalmente visível de uma vida invisível, de um fruto sendo gerado no silêncio, no secreto. Jesus ele nos diz que pelo fruto se conhece a árvore. Pelo fruto se conhece a árvore. Meu irmão, ninguém colhe uva de um espinheiro, ninguém apanha um figo, igual nós ministramos aqui uma mensagem, riscador de figos, em um pé de limão. Por quê? Porque o fruto não mente. O fruto está ligado à natureza da árvore. O fruto está conectado diretamente à natureza da árvore. Uma árvore boa não consegue dar fruto ruim, porque é a questão da sua natureza. E existe uma palavra que traz isso para o nosso dia a dia. A palavra nos diz, e muitas vezes até mesmo é um ditado popular: me diga com quem você anda e eu digo quem tu és. Mas eu quero mudar, me diga quem habita, me mostre os seus hábitos e eu te digo quem habita dentro de você. Porque eu posso passar o ano inteiro dizendo eu sou cheio do Espírito Santo, eu posso levantar as mãos, eu posso chorar em cima do altar, saber os versículos anuais de cor, mas a pergunta que o céu nos faz nessa noite não é o que eu estou declarando no domingo perante toda a igreja, é o que eu estou produzindo na segunda-feira. Tem muita gente que dá glória a Deus dentro da igreja, se declara ser cheio do Espírito Santo, mas não carrega o fruto do Espírito. Como é que nós podemos dizer que estamos ligados a uma árvore se nós não temos o fruto dela? Como é que nós podemos dizer que nós somos cheios do Espírito Santo, mas nós não temos amor no trabalho, não temos amor dentro de casa, não temos amor pelos mendigos que estão na rua, não temos amor pelos necessitados, não temos amor pelas viúvas, não temos amor pelos órfãos? Eu sou cheio do Espírito Santo, mas eu não amo ninguém. Eu sou cheio do Espírito Santo, mas eu vivo uma vida de amargura. Eu sou cheio do Espírito Santo, mas eu vivo uma vida de ódio constante, por causa de traumas do passado, por causa de decepções amorosas, por causa de desilusões parentais, por causa de traumas familiares. Eu sou cheio do Espírito Santo, mas para aquilo que me convém. A Bíblia nos relata que as obras da carne nós podemos escolher. O fruto do Espírito não tem como você escolher. Ou você carrega o fruto, ou você não carrega. Porque o fruto é apenas um. Ou você carrega o fruto do Espírito, ou você não tem nada do Espírito Santo. Pode até mesmo ser uma palavra difícil nesta noite, mas é uma palavra que necessita ser ministrada. Meu querido, que resultado o Espírito Santo está gerando no jeito que eu trato os meus filhos, que eu falo com os meus colegas no trabalho? Que fruto que o Espírito Santo está gerando? Que resultado que está saindo da maneira que eu sou injustiçado no trabalho? Como é que eu estou respondendo a isso? Entenda uma coisa, a nossa boca pode professar muitas coisas, mas a única maneira de provar aquilo que nós estamos falando com as nossas bocas é através do nosso fruto. A boca ela fala constantemente, mas o fruto é a prova daquilo que você é, daquilo que tem dentro de você. João Batista, ele pregava isso no deserto: produz frutos dignos de arrependimento. Meu irmão, não basta nós enchermos a boca e dizermos que nós mudamos. A colheita tem que confirmar aquilo que nós estamos falando com a nossa boca. Deus não é glorificado apenas pelo louvor na nossa boca. Ele é glorificado pela maneira que nós vivemos dia
apogia. Por que Deus é esse que nós estamos servindo, que Ele é glorificado quando nós estamos em cima do altar, mas é totalmente esquecido quando nós estamos no nosso trabalho? Quando o nosso patrão nos aperta e a primeira coisa que dá, a primeira vontade que nasce dentro da gente é partir para o pescoço dele. A primeira resposta dentro de casa com os seus filhos é um tapão na boca, em vez de demonstrar um amor de compaixão. Será que nós temos o fruto do Espírito? Será que nós temos verdadeiramente o fruto do Espírito dentro de nós? Ou nós estamos nos iludindo a nós mesmos? Meu querido, o que nós declaramos em cima do altar, nós já ministramos aqui na Escola Bíblica para Todos, por isso que é necessário que você esteja aqui. Ontem foi a primeira lição, família, criação de Deus. O que nós declaramos em cima do altar, seja pastor, seja levita, seja obreiro, seja criança, seja jovem, seja quem for, a nossa casa confirma ou desmente a nossa vida. Tem gente com a boca cheia de aleluia, mas a casa está cheia de ira e de ódio. Tem muitas pessoas que andam por aí, dentro das igrejas, pregando o que não vivem, falando o que não vivem, contando histórias que nunca vivenciaram. Meu querido, entenda uma coisa. O céu não está preocupado com aquilo que você faz dentro da igreja. Cristo não está preocupado com aquilo que você faz somente em cima do altar, porque Ele te conhece no seu secreto. Ele está preocupado com o fruto que você está produzindo, porque pelo fruto, e não é pelo seu título que você carrega, é que a árvore é conhecida. Não é pelo seu título de pastor, não é pelo seu título de liderança, não é pelo seu título de levita, não é pelo seu título de obreiro, é por aquilo que você está gerando, pelo fruto que você está produzindo, que a árvore é conhecida. Meu irmão, não adianta nós simplesmente trocarmos. Tem muito crente que vive saltando de igreja em igreja e quer falar que dá fruto quando não tem raiz em lado nenhum. Você já viu uma árvore crescer sem raiz? Já viu uma árvore frutificar se ela não estiver conectada em algum lugar? Se ela não tiver uma raiz sólida? E depois quer dizer que dá fruto. Não dá fruto, meu irmão. Está se enganando a ele e a todo mundo. Quem ele pensa que engana. Crente que frutifica é crente que está enraizado. É crente que tem raízes sólidas e profundas em um lugar. Porque uma árvore, quando ela é arrancada pela raiz, se ela não for plantada novamente em uma terra fértil, ela morre. Meu querido, entenda. Não adianta nós trocarmos a placa de igreja e não termos raiz em lugar nenhum. Não adianta nós trocarmos a planta, trocarmos a placa de uva para espinheiro, mas o fruto ser o mesmo. Não adianta nada disso. Quem nasceu de novo tem que dar fruto novo. Quem nasceu novamente tem que dar fruto bom. Quem passou pelas águas batimais tem que dar bom fruto sim. Quem carrega o Espírito de Deus tem que frutificar. E o fruto tem que ser bom. Antes de nós abrirmos e começarmos a destrinçar para entender o que é o fruto do Espírito, nós usamos aqui uma analogia, uma comparação. Certa vez nós estávamos juntamente com o pastor Jefferson, e ele abriu umas 5 tangerinas seguidas. E saía sempre 9 gomos. E conversa vem, conversa vai. Nós começamos a entender que aquilo poderia ser uma representação clara do fruto do Espírito Santo. Porque continham os seus 9 gomos, repetidamente. Agora, antes de nós abrirmos o primeiro gomo, nós precisamos entender de onde o fruto vem. Nós precisamos entender qual é a origem desse fruto. Porque existem 4 maneiras de uma pessoa se relacionar com Deus. Diga para a pessoa que está do seu lado, 4 maneiras. A primeira maneira, e entenda que dessas 3 maneiras, nenhuma delas produz fruto nenhum. Existem 4 maneiras e 3 não produzem fruto nenhum. A primeira maneira, tem gente que vive de Deus. Que pessoas são essas que vivem de Deus, Edson? São aquelas pessoas que querem as bênçãos, querem a proteção, querem os benefícios.
Se aproxima de Deus como se alguém que se aproxima de um amigo rico que tem uma piscina nesse calor abismal. Quer a bênção, quer usufruir daquilo que Deus tem. Quer usufruir daquilo que o amigo tem. Quer usufruir daquilo que a pessoa tem. Mas não tem relacionamento. Quer usufruir daquilo que Deus pode oferecer. São pessoas que vivem de Deus. Aí tem outras pessoas. Tem pessoas que vivem sobre Deus. Que pessoas são essas? São os doutorados. Acumulam informação, estuda, discute teologia na internet, conhece o grego, o aramaico, o hebraico, conhece francês, o inglês, conhece tudo e mais alguma coisa, mas o conhecimento nunca desceu da cabeça para o caráter. Sabe tudo, mas não aplica nada. Sabe muito, mas não carrega nada daquilo de Cristo. É a pessoa que vive sobre Deus. Tem muita informação de Deus, mas não conhece quem Ele é. São as pessoas que vivem sobre Deus. Aí tem a terceira pessoa. Que pessoa é essa? A pessoa que vive para Deus. Opa, então é essa que dá fruto. É a pessoa que vive para Deus. É a pessoa que faz, que serve, que organiza, que não consegue estar um culto sentado sem estar trabalhando. Está sempre na correria. Mas veja, se a sua relação com Deus se resume somente a fazer coisas para Ele, Ele deixou de ser o pai e começou a se tornar o seu patrão. Viver para Deus da forma errada não produz fruto. Viver para Deus não produz fruto. Então, que maneira? Qual é a maneira correta para nós produzirmos um fruto? Para nós produzirmos o fruto do Espírito Santo? É uma vida com Deus. O Evangelho é uma vida com Deus. E foi isso que se perdeu com Éden, meus queridos. Não foram as árvores, não foi o jardim, não foram os animais, não foram as flores. O que se perdeu no Éden foi a presença de Deus. Não foi o trabalho que Adão tinha que fazer, não foi as condições, não foi os benefícios, foi a presença de Deus. Por isso que a nossa vida não pode ser não pode ser não pode ser sobre Deus também. Tem que ser uma vida com Deus, todos os dias, todas as horas, para que nós não percamos a presença dele em nossas vidas. Mas a mesma coisa que se perdeu no Éden, Jesus ele veio para nos devolver. O nome dele já anunciava o plano de Deus. Em Isaías nós vemos relatado que é Emanuel, que é Deus conosco. Não é Deus para nós, é Deus conosco. Meu querido, a vida de Deus te faz abençoado. Uma vida sobre Deus te traz muita informação. A vida para Deus, igual Marta estava vivendo, te faz um crente ocupado. Mas a vida com Deus te faz um crente frutífero. E é isso que nós precisamos começar a vivenciar nos dias de hoje. Porque Deus ele não está mais procurando funcionário em cima do altar. Ele está procurando verdadeiramente filhos dele para se assentarem à mesa com ele. Ele não está procurando as pessoas que estão somente fazendo as coisas para ele de forma cega, de forma monótona, como uma rotina, como uma escala para preencher a liturgia. Deus está procurando filhos que tenham uma vida com ele, não somente no domingo, mas principalmente na segunda-feira. Tem muita gente por aí que tem o cargo de pastoral em dia, o cargo de missionário em dia, mas a comunhão está atrasada, o tempo de relacionamento está ficando para trás, o período de oração está ficando para trás, o cargo está rompendo, está avançando, está tendo resultado, mas a vida de relacionamento está ficando esquecida. Entenda, meu querido, a vida que Deus quer para nós é uma vida de frutificação, é uma vida de frutificação, é uma vida frutífera, não é uma vida de aparências, mas é uma vida frutífera. E agora, nós abrimos então, meu Deus, está calor. Agora nós abrimos então o primeiro gomo. Nós trouxemos aqui a introdução para os irmãos entenderem o que é o fruto do Espírito.
nós abrimos esse fruto, qual é o primeiro gomo que aparece? Qual é o primeiro gomo? O amor. A palavra na sua origem, para mim é uma das mais bonitas, porque tem muitos tipos de amor. Tem amor parental, amor fraternal, amor de amizade. Mas o amor relatado aqui é o amor ágape. O amor perfeito do tipo de Deus. Entenda uma coisa, meu querido, como eu disse, a palavra amor tem muitos significados e muitas semelhanças e muitos tipos de amor. Tem um amor que muitas pessoas somente desejam o outro. Tem o amor da família, tem o amor da amizade. Agora, todos esses amores nascem do que o outro tem para oferecer. Seja beleza, seja laço, seja afinidade, seja o que for. Agora, o amor do tipo ágape é um amor totalmente diferencial. Ele nasce de quem ama e não de quem é amado. Porque eu, para amar alguém, eu primeiro tenho que me sentir amado. Mas esse amor aqui relatado, ele não nasce da pessoa que está sendo amada. Ele nasce de quem está amando. Por isso que é totalmente diferencial. É um amor que é totalmente incondicional, altruísta. É um amor sacrificial. É a própria essência de Deus, porque a Bíblia nos relata que Deus é amor. Entenda, meu querido. Quando nós experimentamos desse amor, nós não esperamos nada em troca. O mundo nos ensinou que o amor é uma moeda de troca. Quando me amam, eu amo de volta. Quando a minha esposa me ama, eu amo de volta. Quando meu filho se porta bem, eu amo de volta. Eu amo para receber. Eu dou afeto para comprar companhia. Eu trato bem quem me trata bem. São relacionamentos que têm algo para trocar um com o outro. Quem me trata bem, eu trato bem. Quem me ama, eu amo. Mas nós já vamos ainda entrar no cerne da mensagem, porque nós vamos entender nessa noite que a nossa maior responsabilidade não é amar quem nos ama, mas é amar quem nos odeia. É amar os nossos inimigos. Porque, veja bem, a Bíblia nos fala, se você só ama quem te ama, que recompensa você terá? A Bíblia nos fala Jesus amado, tem misericórdia, Pai. A Bíblia nos ensina e ainda nos ordena: amai, fazei bem e emprestai sem nada esperar. Porque veja bem, ninguém, se nós amamos somente quem nos ama, é muito fácil seguir esse mandamento. Imagina a seguinte questão: se um amigo, você está em um lugar e alguém sem querer te corta o braço, faz um corte fino, igual eu fiz aqui no dedo, com uma faca na cozinha, o que é que sai do seu braço? Sangue. O que sai do seu braço é sangue, de todo mundo, eu creio. Se for um inimigo te cortando em uma luta, você saiu ali, se perdeu, está lutando com alguém e a pessoa te corta, o que é que sai também? A mesma coisa, sai sangue do mesmo jeito. Por quê? Porque ninguém escolhe o que sai quando é cortado. Ninguém pode escolher, olha, agora vai sair sangue, agora vai sair água. Ninguém tem como fazer essa escolha, porque o sangue não é uma moeda que você dá para uns e nega para os outros. E a mesma forma é o que tem que correr dentro de você. Quando você é cortado por alguém que te faz bem ou por alguém que te faz mal, o que tem que sair de você é a mesma coisa, é amor. Não tem como você, esse tipo de amor que nós estamos revelando aqui, tem como você escolher quem você ama. Não tem como você selecionar a dedo, olha, eu amo os meus irmãos, eu amo fulano, eu amo Beltrano, eu amo quem está dentro da minha casa, mas aquele ciclano ali que senta na frente, eu não gosto muito dele. Não tem como, porque
O amor ágape é o amor perfeito do tipo de Deus. Jesus na cruz do Calvário, ele não morreu somente para os judeus. Ele não morreu somente para o gentio. Ele não morreu somente para os brasileiros. Ele não morreu somente para os portugueses. Ele não fez uma seleção. Ele simplesmente morreu por todo aquele que nele crê. Para que aquele que verdadeiramente se entrega para ele tenha vida eterna. O amor do tipo de Deus não faz seleções. Não escolhe a dedo. Ele simplesmente ama a todos. E é esse tipo de amor que nós precisamos ter. Se nós dizemos que somos filhos de Deus, se nós dizemos que somos cheios do Espírito Santo, se nós dizemos que carregamos o Espírito Santo e não temos esse tipo de amor, é necessário nós reavaliarmos para ver se nós realmente estamos frutificando da maneira correta. Porque se você seleciona quem você ama, você não está produzindo fruto do Espírito, mas está produzindo sim uma obra da carne. E aí é que nós precisamos ter muito cuidado. A faca, como nós vimos, ela não escolhe o que sai dentro de nós. Ela simplesmente revela o que mora dentro de você. Quando nós somos cortados, quem tem veneno, meu irmão, derrama veneno. Agora quem tem Cristo dentro dele, a única coisa que tem para oferecer é amor. Ah, mas pisaram meu pé, pastor, eu tenho amor para te dar. Ah, mas falaram mal de mim no meu trabalho, pastor, eu tenho amor para te dar. Ah, mas pastor, caluniaram contra a minha pessoa, eu tenho amor para te dar. Ah, pastor, mas aconteceu isso, o senhor não sabe, eu tenho amor para te dar. Ah, pastor, mas estão falando mal dentro da minha própria família, eu tenho amor para te dar. Meu irmão, entenda uma coisa, o corte que é quando acontece em nossas vidas, ele não cria nada, ele simplesmente revela o que está dentro de você. E a Bíblia tem muitos exemplos claros dentro disso. No Velho Testamento nós vemos Davi, quando ele estava na curva na caverna de En-Gedi, que é quando ele encontra Saul e teve a oportunidade. Saul estava perseguindo ele, mas ele tinha o Espírito de Deus dentro dele. Ele poderia muito bem ter matado Saul naquele momento, cortado a cabeça dele e acabado com aquela perseguição, porque ele era rei de Israel. A unção já estava sobre a vida dele, mas ele vai lá e corta somente um pedaço da capa de Saul. Nós vemos outro exemplo. O José, que foi vendido pelos seus irmãos, quando é encontrado novamente com os irmãos, num cargo de autoridade e de poder. Vocês me venderam, vocês me jogaram como descartável. Mesmo eu sendo filho do mesmo pai, mesmo eu tendo laços de sangue com vocês, vocês me desprezaram. Mas o que eu tenho dentro de mim, o que eu tenho para te oferecer neste momento não é vingança, não é retribuição. O que eu tenho para te entregar neste momento aos meus irmãos é perdão e amor, porque eu tenho dentro de mim o Espírito de Deus. Meus queridos, nós precisamos entender uma coisa. Ou nós carregamos o fruto do Espírito, ou não carregamos. Ou nós temos o Espírito de Deus, ou nós não temos. Pode ser que muitas pessoas neste ano, neste presente ano de 2026, que estão me ouvindo neste momento através da internet, que estão aqui dentro desta casa nesta noite, foram traídos, foram rejeitados. Pode ter acontecido de tudo, alguém te feriu com alguma palavra, talvez até mesmo dentro da igreja, não sei. Mas entenda uma coisa, o que Satanás quer é que através dessa ferida saia somente a amargura, saia a ira, saia a contenda, para provar que a sua fé é uma fé de fachada. Mas eu creio verdadeiramente que o Espírito Santo está aqui nessa noite, que quando alguém te cortar, e até mesmo a ferida que estava aberta até o dia de hoje, está se fechando, porque onde estava saindo amargura, onde estava saindo tristeza, decepção, está começando a se curar, está saindo amor de dentro para fora, está saindo amor de dentro para fora, porque esse é o tipo de Cristo que nós servimos. Meu querido, não tem como nós dizermos que temos Cristo dentro de nós e não vivemos segundo Ele. Sem amor, tudo que nós fazemos é barulho. A própria Bíblia nos relata: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. A própria Bíblia nos fala que sem amor é somente barulho. Tem muita gente que está fazendo as coisas dentro da igreja somente pelo barulho. Vem cantar em cima do altar, mas não ama o irmão. Está brigado com o irmão, está brigado com o pastor.
está brigado com o parente, está brigado com o pai, com os jovens aqui nessa noite, está brigado com o irmão, está brigado com todo mundo. Mas depois vem declarar aqui o amor de Deus. Meus queridos, nós precisamos entender uma coisa. Nós precisamos vivenciar uma vida autêntica diante de Deus. Paulo, quando ele escreve essa carta para Coríntios, é uma das igrejas mais dotadas do Novo Testamento. Lá tinha de tudo, meu irmão. Lá tinha profecia, tinha línguas estranhas, tinha homens dotados, tinha fé, tinha homens letrados, faz de tudo. Mas Paulo faz uma simples conta. Línguas estranhas sem amor é igual bronze que soa, é igual barulho vazio. Profecia sem amor é igual a nada. Fé que move montes sem amor é igual a nada. Dar todos os seus bens aos pobres é igual a nada. Lucro zero. Até mesmo morrer por amor a entregar o seu corpo ao martírio. Se você não tem amor pelos seus irmãos, não serve de nada. Tem muita gente se sacrificando pela obra de Deus. Tem muita gente se sacrificando por 4 paredes, mas não tem coragem de sacrificar pelo irmão que está do seu lado. Tem muita gente que dá a vida, meu irmão, por parede, por um tempo físico, mas o irmão que está do seu lado não consegue estender a mão para ajudar ele. Que amor é esse que ama mais um pedaço de cimento do que seu irmão em Cristo? Que amor é esse? Meu querido, entenda uma coisa: no reino de Deus, qualquer grandeza multiplicada por zero amor dá sempre zero. Qualquer coisa que você faça, por mais grandiosa que seja para o reino, se você não tiver amor, é igual a nada. Ah, pastor, mas eu salvei 2.000. Ah, pastor, mas eu preguei para 3.000. Sem amor não serve de nada. Porque o amor não é somente mais um gomo. Ele é o primeiro porque ele é o multiplicador de todos os outros. O amor não é somente um dom. Ele é o multiplicador, é o acelerador de todos os outros que Deus tem para derramar sobre as nossas vidas. Entenda. O próprio Jesus nos alerta sobre isso. Muitos me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos nós demônios? Em Teu nome não fizemos muitos milagres? E Jesus declara abertamente: aparta-se de mim, eu nunca vos conheci. Por quê? Currículo cheio de poder, cheio de autoridade, cheio de obras, mas um veredito de uma pessoa desconhecida diante de Deus. Que absurdo é esse? Fez de tudo e mais alguma coisa para Deus. Fez de tudo e mais uma coisa para Jesus. E Jesus ainda declara: eu nunca vos conheci. Entenda uma coisa, meu querido: dom sem caráter pode impressionar quem está aqui na terra. Dom sem caráter pode impressionar quem está te ouvindo aqui. Dom sem caráter pode impressionar quem está assistindo você do outro lado. Mas não atrai a bênção de Deus. Não é reconhecido no céu. Tem muita gente por aí cantando, pregando, dirigindo, se fazendo bambambam nas internet, mas não tem o caráter de Cristo. Não tem o fruto do Espírito na vida dele. Não carrega o Espírito Santo genuinamente. E não será reconhecido no céu. Pode ter aplauso na terra, pode ter reconhecimento terrestre, mas não será reconhecido no céu. Não será, meu irmão. O que Deus quer sobre as nossas vidas é que nós nos amemos um ao outro. Sabe a maior dificuldade dentro da igreja nos dias de hoje? É precisamente vivenciar esse tipo de amor. Nós permitimos que pequenas coisas, coisas simples, bobas, momentâneas, nos limitem de desfrutar do maior manifestar do poder de Deus sobre as nossas vidas. O manifestar do poder de Deus começa quando nós colocamos as nossas diferenças de lado e começamos nos amando uns aos outros, como Cristo amou a igreja. Não tem maior manifestado o poder de Deus que esse, meu irmão. Nós podemos ter o dom mais precioso, podemos ter a voz mais afinada,
mas diante de Deus não vai ser nada. Entenda uma coisa, meu querido. Deus, Ele não está medindo esta igreja pelo barulho que nós estamos fazendo aqui no domingo. Deus não está medindo esta igreja pelo reteté que nós estamos experimentando aqui no domingo. Deus está medindo esta igreja pelo amor que nós carregamos na segunda-feira, pelo amor que nós vivenciamos na terça-feira, pelo amor que nós temos para com os nossos familiares, com o nosso patrão, com os nossos colegas de trabalho na quarta-feira. É muito fácil ser crente no domingo, mas o que prova que o que nós somos no domingo é quem nós somos na segunda-feira. Jesus, Ele podia ter escolhido qualquer marca que pudesse identificar os discípulos dele. Milagres, conhecimento da Bíblia, de frente para trás, de trás para frente, de frente para trás. Quantas almas você salvou? Quantas multidões você alcançou? Agora Ele escolheu o amor. O amor é a marca de todos aqueles que se declaram filhos de Deus. Nisto todos conhecerão. Meu querido, o que nós precisamos vivenciar nos dias de hoje é precisamente esse amor que passa por nós, para nós manifestarmos nossos próximos. Entenda uma coisa: se fosse eu no seu trabalho, na sua escola, talvez até mesmo na sua rua, e tivesse a seguinte pergunta: o que mais me impressiona nessa pessoa? Alguém até poderia responder: é o amor. Talvez alguém dissesse: olha, ele é uma pessoa despachada, é competente, é inteligente, é forte. Alguns têm até o dom para multiplicar. Tudo coisa boa, mas a marca. Qual é a marca dessa pessoa? O que é que destaca? Entenda uma coisa: o mundo, ele não vai ser encantado, não vai ser convencido pela qualidade dos nossos cultos. O mundo, ele não vai ser comprado, ele não vai ser vencido por aquilo que nós apresentamos aqui na igreja. O mundo, ele vai ser quebrado, sim, pela qualidade e pela quantidade de amor que nós temos dentro de nós. Certa vez eu estava com um jovem, nós ainda liderávamos os jovens ali na sede, liderávamos o ministério de louvor, e certo dia nós estávamos treinando os jovens para assumirem a nossa posição quando nós fôssemos sair, enfim, ainda faltava muito tempo na altura. E nós colocamos um jovem para liderar juntamente com a Mayla. E durante aquela situação toda, ele estava crescendo e tal. Aí no meio do ensaio um dia, a Mayla falou: olha, eu quero que o louvor fique assim. Aí no início todo mundo ok, ele pegou e levantou: não, vai ficar assim. Mayla: não, mas eu já programei tudo para ficar dessa maneira, vai ficar mais bonito e tal. Não, vai ficar dessa maneira, eu também sou líder. No meio do ensaio, nós não falamos nada, Mayla no momento até revidou como autoridade. Você, como autoridade, líder, sabe usar a autoridade no momento certo. Não, eu sou a líder aqui. Eu estou te liderando, eu estou te ensinando, estou te capacitando. Não num tom de arrogância, mas para ele entender que a humildade é o caminho certo para o crescimento. Depois nós tínhamos aquela questão de sempre levarmos os jovens por serem adolescentes na altura em casa. Ele foi o último a ir para casa. Talvez porventura estava pensando: olha, vou levar nas orelhas. O Roger vai, a Mayla vai falar. Quando ele saiu do carro, eu baixei o vidro: olha, eu te amo muito. Tá bem, boa noite. Descansa, amanhã nós temos culto. Amanhã a gente se vê. Deus abençoe. E fui embora. Ele foi para casa. No que nós chegamos em casa, tínhamos uma mensagem: olha, mano, me desculpa, eu passei dos limites e tal. Pronto, pedindo perdão. Nesse momento eu entendi uma coisa simples, meu irmão. Quando nós queremos ficar revidando e retrucando e discutindo, não existe solução. O amor, o genuíno, a manifestação genuína do amor de Cristo através das nossas vidas, ela quebra todo o preconceito, ela quebra toda prepotência. O amor sendo manifestado através das nossas vidas, ela gera desconforto nas pessoas.
Certamente você já experimentou em algum momento da sua vida em que você foi, talvez no impulso, na momentaneidade, dar uma patada em alguém e aquela pessoa respondeu com você com amor. Você fica todo desquebrado, desmanchado, nem sabe como reagir. Porque o amor tem esse poder. O amor, ele quebra barreiras que as nossas palavras nunca conseguirão quebrar. O amor, ele quebra correntes que as nossas mãos nunca conseguirão quebrar. O amor tem esse poder. Mas pastor, eu não consigo amar assim. Eu não consigo amar assim, da maneira que o senhor está falando. E é verdade, nós não conseguimos. Ué, pastor, porque esse amor, ele não pode ser fabricado dentro de nós. Esse amor, você não tem como fabricar ele por você mesmo. Esse amor você recebe primeiro. Ninguém pode dar aquilo aqui, pode dar alguma coisa que nunca recebeu. Entenda uma coisa, nós não somos a fonte do amor. Nós somos simplesmente um canal do amor de Deus sendo manifestado aqui na terra. Agora, se você nunca recebeu esse amor, você nunca pode dar aquilo que você não tem. Tem muita gente querendo fabricar o amor dentro dele. Isso é impossível. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Você não é a fonte, você é apenas um canal. Um cano, ele não tem a capacidade de produzir água. Um cano simplesmente entrega a água da fonte que ele está conectado. O problema de muito crente não é falta de amor. O problema de muito crente não é falta de amor. É viver uma vida vazia. Uma vida vazia no casamento, uma vida vazia no trabalho, na igreja. E depois, quando ele é exprimido, não sai nada, porque ele nunca recebeu nada. Ele nunca esteve conectado em fonte nenhuma. A primeira coisa que nós temos que nos fazer é encher do Espírito de Deus. Meu querido, entenda uma coisa. O que Deus nos chama nesta noite é para vivenciarmos o verdadeiro amor de Deus. Quero convidar a amada igreja a pôr sobre seus pés. O fruto, ele não é pendurado em uma árvore. Não existe essa possibilidade. Para uma árvore dar frutos, nós primeiro temos que tratar a raiz. E depois o fruto vem de uma forma consequente. Pode vir, Adefinhos. Pode vir, pode vir. Vem você é o que mais precisa de oração, vem aqui. Você é o que mais precisa de oração, rapaz. Vem cá. Meu querido, Deus, Ele não quer fruto estético em nossas vidas. Ele quer fruto genuíno. Fruto genuíno e duradouro. Que não somente mate e sacie a sua fome, mas que alimente geração a geração que hão de vir. O amor verdadeiro, o amor que vem de Deus. O amor ágape, o amor que está presente no fruto do Espírito. É o tipo de vida que Deus quer que nós vivamos, que nós transbordemos. Deus, Ele não quer que você seja uma árvore que somente que você viva somente de Deus. É uma vida com Deus. Entenda, Deus, Ele tem amor de sobra para dar. E nós precisamos transbordar esse amor no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Amém? Amém? Aleluia. Meu Deus. Meus irmãos,